Santander e Banrisul é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o cenário macro, vamos falar do case dessas ações e dos dividendos que elas devem pagar em outubro. Bem-vindo ao canal Top Ações. Deixa o like nesse vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino para não perder novos vídeos que eu vá fazer, beleza? Então, primeiro falando do cenário macro que vai afetar os bancos em modo geral, nós temos a Selic, né, onde existe aquela narrativa que quanto mais é alta a Selic, melhor para os bancos, mas isso depende, tá? O primeiro ponto é que neste momento de acelerar aqui a alta da Selic, é ruim para a maioria dos bancos em termos de captação e, embora com a margem do cliente, sim, ele consiga compensar. E aí, dependendo do banco, ele sofre muito, como o próprio Banrisul e o Santander, ele sofre muito nesse aumento de Selic, então com o Selic tendo previsão de parar em 3,75, mesmo que vá a 14, como o Santander estava prevendo aqui no mês passado, é um momento aí de estabilização que pode dar um ótimo resultado para eles. A gente já vê eles aí ganhando um pouquinho de cotação, então pode ser interessante. Eu vou explicar aqui em vídeo para os membros do canal, considere se tornar membro, tá? O porquê isso acontece, tá? Qual a lógica desse aumento da Selic e fazer ruim aí para os bancos na margem do mercado, tá? E outro ponto é que a Selic a 3,75 é muito alto para se manter muito tempo valores altos, né? Porque acaba sendo ruim para a economia e ruim para os bancos. Então, quem sabe aqui a gente vá ficar com uma Selic em algum momento estabilizada em 7%, seria 7, 8%, seria excelente para os bancos aí, né? É lógico que também 2% é bom para a economia, mas para os bancos fica uma margem aí, prejudicada com os clientes, né? Enfim, a gente vê aqui a questão da inflação que vinha aí muito alta, né, subindo pra caramba, agora vai melhorando. Isso aqui é bom para a economia de modo geral, né? Então a gente primeiro sofreu mais que o mundo e agora a gente está melhor que o mundo, né? O PIB, mesma coisa, a gente caiu aqui com a pandemia, se recuperou, às vezes vários outros países aí subindo mais que a gente, e agora os países aí entrando negativo. A gente estava prevendo aqui, ó, o Santander mês passado em 1,90 e agora já está todo mundo, né, esperando aqui valores melhores ainda, né? 2,4 de aumento do PIB, que é excelente nesse momento aqui difícil que o mundo está passando, e em pensar que as previsões começaram em 0,3, olha só, foram aumentando e já estão em 2,4. Eu não duvidaria nada que isso fosse superado, né? Por quê? Porque o Brasil, se você parar para pensar friamente, o Brasil tem comida, né? O agro, nós temos água, nós temos energia aí com petróleo, não fosse o bastante, nós temos também energia aí elétrica mesmo, com geração hídrica. Ah, não gosto da hídrica que tem crise hídrica. Então a gente tem a solar, a gente tem a eólica, né, com o vento aí, com o sol que a gente tem de sobra, né? Enfim, a gente tem todos os recursos aqui nesse país. Por que esse país dá errado, né? E aí nós temos a questão da inadimplência, que depois estavam em ótimos patamares, né, começa a dar uma subidinha por conta desse cenário aí ruim para o mundo inteiro, né? E o Santander e o próprio Banrisul tendem a sofrer, mas o Santander muito mais nessa questão da inadimplência. O endividamento das famílias também vai aí aumentando, né? O risco, o país fica até complicado a gente tentar analisar isso, porque está mais risco mundial do que risco exatamente Brasil, né? Então a gente vê que a inadimplência pelo segundo mês consecutivo subiu aqui o volume de consumidores que atrasam o pagamento de contas, tá? É a segunda alta consecutiva e em agosto chegou a 29,6, tá? Então isso aqui é um indicador que realmente a inadimplência tá ali, ó, assombrando ainda os bancos e pode ainda pintar um terceiro trimestre um pouquinho complicado, tá? Então nós vemos aqui que para os bancos o cenário ainda é complicado, né? A inadimplência ainda é um risco severo, porém a melhora aqui na inflação e no PIB tendem a trazer algum momento aí um cenário positivo para o Brasil. O Brasil está na frente aí da maioria do mundo e nós temos a estabilização da Selic também como positivo para os bancos. Acreditem ou não, essa estabilização é a melhor coisa que poderia acontecer, né? Não dá para ficar subindo infinitamente. Quanto maior, pior para a economia. Além do mais, como nós já vimos, essa escalada aí da Selic não é boa para a maioria dos bancos, principalmente o Banrisul e o Santander. Então agora falando do Santander, ele é um banco que está focando sim no canal físico, né? Então as pessoas pensam muito em fechamento de agência, mas esse não é apenas o foco do Santander. Ele sabe que esse é um diferencial dos bancões, então ao invés de sair abrindo a agência a roda em todo quanto é lugar, ele está fazendo uma expansão estratégica em regiões aí certeiras, né? Então Centro-Oeste, Norte, Nordeste é um exemplo disso. Então eles vão aí focando sim, né, no canal físico, sendo aí um pouco mais de estratégia, né? E para ajudar nessa questão do físico, é lógico que eles não esquecem, né, que precisa dar muita atenção ao digital.
Então eles estão sim cada vez aumentando aqui a quantidade de negócios feito digital, abertura de conta e tudo mais. E um ponto aqui que é um diferencial interessante que eles estão dando muita atenção é a combinação aqui, né, do canal remoto e externo, por exemplo, né? O canal externo é onde eles aí aceleram a expansão com um custo menor do que aquele canal físico normal, né? Então são pontos de vendas aí. Parece um pouquinho até com as telefônicas, com as empresas de telefonias, né? Então eles têm essa questão aqui do canal externo que ajuda aí nas vendas e ainda tem o canal remoto, né, que faz aquele pós-venda, né, aquele acompanhamento para não precisar o cliente aí ir até a agência, né? Então também é uma forma de economizar isso aqui nos custos, né? Eu acho bastante interessante essa estratégia dele e eles falaram que é isso que eles estão fazendo, né? Então não estão esquecendo o digital, é importantíssimo isso, mas eles não estão esquecendo o físico, porque afinal de contas eles são um bancão e esse aí ainda é um diferencial deles em relação aos bancos digitais. Tem muitas pessoas que não querem aí, ter um banco que apenas atende praticamente digitalmente, né? E todo esse crescimento na parte digital do banco, né? Por exemplo, aqui 11,5 milhões de novos contratos no segundo trimestre de 2022, 22% acima do ano passado, tudo isso aqui, esse crescimento, não é esquecido a parte do custo, né, de servir. Então, o custo de servir o cliente digital está cada vez menor, né? Isso aqui prova que cada vez vão estar mais competitivos para enfrentar as fintechs, né? Porque o custo de servir, repito, está diminuindo significativamente o cliente digital, enquanto eles não se esquecem do cliente físico, ainda por cima também otimizando a questão dos custos do cliente físico. Então isso aqui parece ser um ataque às fintechs, né? E a gente vê então que realmente a margem financeira com os clientes aumentou pra caramba, mas olha aqui a margem do mercado, né? Vem aqui no negativo, um negativo significativo até, né? Por conta desse aumento da Selic aí muito acelerado, né? O spread ainda consegue um aumento. E o que está pegando aqui no Banco do Santander é a inadimplência subindo, né? Aqui no 90 dias a gente vê que está subindo um pouquinho ainda. Tende a ter ainda um próximo trimestre ainda apertado, né? Enquanto em algum momento a gente vê que já tem o sinal de que possa melhorar no futuro em breve. E aí, enquanto isso, o banco vai fazendo então mais provisões, significa lucros menores, né? Por causa das provisões e dividendos também ameaçados, e aí o mercado bate realmente nas cotações, ainda mais porque ele vê que a cobertura aqui da carteira de crédito ainda assim, mesmo ele fazendo tantas provisões, está menor do que estava no ano passado, né? Mas ainda está relativamente aí saudável, né? Ele trabalha aqui sem fazer grandes provisões e aí o lucro acaba caindo, né? 12,3% por conta das provisões, por conta aqui da margem com o mercado, né? E a tendência é a margem do mercado já dar uma melhorada, as inadimplências parece que ainda não vai ter aquela melhora nesse trimestre agora, mas quem sabe no quarto já comece a aparecer algo um pouco mais positivo, né? O fato é que o banco está aí com lucro líquido, tá interessante, né? Aumentou 2%, apenas 0,5% abaixo, com um cenário tão crítico que a gente está passando. Ele manter o lucro praticamente alinhado não é tão ruim, né? A gente vê que as despesas aqui, por exemplo, ele vem fazendo um ótimo trabalho, reduzindo as despesas, o que ajuda, né, ele a enfrentar esse momento tão difícil, né? Além, obviamente, da margem com o cliente que ele está assim conseguindo fazer melhor aí por conta da Selic também, né? E a carteira também cresce. A gente vê aqui, em termos de Santander 3 a 11 e a 4, os dividendos estão muito similares, né? Então, em termos de dividendo, não vai ser um decisivo. A gente sabe que o SAMB 3 costuma pagar dividendos menores, né? Mas ele está mais descontado, né? Então isso aqui acaba compensando, né? Então muitas pessoas acabam escolhendo a SAMB 3 porque é aquelas mesmas ações que o controlador tem, né? As ordinárias, então é um valor aí que não pode ser ignorado, e outras acabam preferindo aí, por exemplo, a SAMB 11 por conta da liquidez para operar com opções. Eu gostaria mais da 11, quando eu tinha o Santander até o fim de 2020, eu tinha exatamente a 11, tá? Então, assim, minha escolha seria a 11 ainda nesses patamares, mas vai de cada um, né? Tem gente que pode ir na 3, na 4, tá muito equilibrado aqui. Essa que é a verdade. Então vai da estratégia de cada um. As cotações do Santander, pegando aqui o SAMB 11 primeiro, a gente vê que desde o topo recente lá, no início de 2021, nós temos uma queda de 34% praticamente. É uma queda significativa mesmo com essa altinha recente, né? A gente vai pegar aqui o último um ano, e aí ele caiu mais 12%, né? Então ainda assim é uma promoçãozinha. A gente vê que ele tem resistido muito bem esse
ponto aqui de 29,30, ó, ele bateu algumas vezes aqui, aí teve aquele momento ruim que ele foi para baixo, depois recuperou-se, ó, e conseguiu aqui, ó, se manter, e toda vez que ele bate ele acaba subindo, fazendo zigue-zague para cima, enfim. Então 29,30 parece ser aquele preço bastante interessante, né, para quem quer comprar aí Santander, de repente vender uma put, né, com compromisso aí de comprar no futuro, vai aí da estratégia de cada um. A gente vê que o cenário não tá dos melhores possíveis, mas também não tá o pior, né? Se você esperar o melhor momento possível, talvez a cotação já esteja mais cara. Desse fundo aqui do 29,30, o Sambi 11 subiu aí cerca de 6%, tá? Enquanto o Sambi 4 é a mesma coisa, né? Vem no mesmo tipo de movimentação, e desse fundinho aqui ele também subiu cerca de 6%, né? Um pouquinho mais aqui, ó, quase 7%, tá? Subiu aqui desse fundo de 15,30. E o Sambi 3 também, mesmo tipo de movimentação. Aqui os 14, né, seria aqui o valor, né? Se a gente for ver aqui o quanto que ele subiu desses 14, ele subiu 5%. Então todos eles subiram mais ou menos próximo, né? Subiu um pouquinho mais aí o Sambi 4, o Sambi 3 subiu um pouquinho menos, né? Estão muito aí nivelados ainda em cotações. Vê que o banco aqui, ignorando 2014 para trás, tem algum problema aqui, tá? A gente vê que o dividendo vai em 7,5, 5, 6, 4, 4, 9. Então ele dá uma oscilada mesmo, né? Mas ele tenta se manter aí mais ou menos na média de 6%, se você for ver, né? Então não é ficar trocando o banco com os dividendos, eu não vejo tanto sentido assim, né? O fato é que ele vem trazendo números melhores, o dividendo vem melhorando, né? E aí é muito interessante de ver, ó, o lucro cresce, o dividendo cresce junto. E um ponto interessante é que às vezes a movimentação do mercado, o mercado sempre tenta ver o futuro, mas às vezes ele não consegue. A gente viu que na pandemia eles não fizeram direito esse trabalho. A cotação do Santander foi lá para cima porque ele fez poucas provisões. E aí, eles não viram que logo à frente essas provisões teriam que ser feitas, né? Não existe milagre, né? O Banco Santander não está emprestando aí para pessoas que, né, são diferenciais que nunca vão ter na inadimplência. Então, realmente, isso aí foi uma leitura incorreta do mercado, jogou primeiro para cima, enquanto os outros jogaram para baixo demais, aí depois reverteu-se agora, faz o exagero reverso, né? Começa a bater muito achando que o banco vai ter todas as inadimplências do mundo, que só vai dar problema, e na verdade talvez você fazendo o anticíclico aí nesse momento acaba sendo interessante. Não estou recomendando compra de forma alguma, só estou falando que às vezes o mercado faz uma leitura meio estranha, né? Muitíssimo, de curtíssimo prazo ali. E aí eles erram aí que é a oportunidade. E agora eu vou falar do Banrisul, vocês vão ver que não é tão difícil fazer essa leitura do que o mercado está pensando. Olha só, nós vimos que no caso do Santander, a questão aqui da inadimplência pega firme, né? E também essa escalada da Selic na parte da captação do mercado. Olha só o Banrisul como é um pouquinho diferente. A inadimplência, lógico que é ruim para qualquer banco, mas não é tão crítico para o Banrisul. Ele tem uma cobertura gordíssima que ele fez ano passado, ele tem uma inadimplência controlada porque é muito carteira de consignado, muita coisa segura aí na carteira dele, né? Então não é tão ruim aqui essa parte da inadimplência, mas a parte da Selic é duplamente ruim. Por quê? Porque a Selic atrapalha na captação ao mercado e ele não está conseguindo repassar tanto assim para o seu cliente. Santander ainda pelo menos consegue repassar, o Banrisul não. Então ele sofre duplamente aqui, né, nessa aumentada infinita aí da Selic, né? E olha só, qual é o que parece já dar uma demonstração que vai melhorar? É exatamente a parte da Selic. A gente está vendo que está começando a ficar controlada aí. Então mesmo que a inadimplência esteja aí ainda em risco, não é tão problema para o Banrisul, então a parte que é o risco do Banrisul parece começar a se controlar, então vai ser muito bom para o Banrisul, o mercado já começa a fazer as cotações subirem, né? Lógico que a gente também tem que ficar de olho na economia, obviamente, né? Então a gente vê aqui que olha só o consignado, que é o principal crédito dele, né? Meio que não sai do lugar, né? Aqui a margem, né? Até que chegou a dar uma diminuída em alguns momentos, então assim, o problema dele está aqui duplamente, tanto na repassagem dessas margens como na parte da captação. Então ele sofre duplamente com essa questão da Selic neste momento, e quando ela ficar na altinha lá, vai ser bom para ele, né? Então a gente vê que o saldo da carteira vem crescendo bastante, né? Ele cresce aí na questão do crédito, da carteira de crédito, né? E um ponto interessante para a gente ver, ó, ele cresce sim na pessoa física, ele cresce na jurídica, ele cresce no rural e no imobiliário, ele está dando muito foco no rural. Então, assim, outro ponto positivo, a gente sabe que o rural está voando no Brasil, né? Então, um crescimento aceleradíssimo de 61,3%, né? Também uma linha de crédito que não está dando inadimplência para se juntar com o segredo que também praticamente tem bem menos inadimplência, né? Então, ele tem uma carteira segura, o que proporciona a ele uma inadimplência fora do comum, né? Todo mundo aumentando e ele diminuindo. Isso aqui
não se vê por aí, né? E o índice de cobertura, por sua vez, aumentando mesmo que ele não esteja nem fazendo tantas provisões nesse momento assim. Então, ele também foca aí na qualidade, né, no rating aqui mais próximo de qualidade maior, ó, a gente vê a qualidade aumentando. Então, com isso, ele tá aí, não está tão preocupado assim com a inadimplência, e aí o resultado é óbvio, né? A gente vê as provisões, ó, se dá o luxo aí de nem ficar fazendo grandes provisões nesse momento, ainda assim sua carteira começa a aumentar, tá? E aqui está a grande questão, né? A margem financeira que vem sofrendo, olha só, a margem está difícil, a margem com o cliente. Então, ele precisa realmente que ele pare de aumentar para ver se ele começa aí a repassar aos pouquinhos, isso aqui é algo gradativo que ele vai passando na margem para os clientes, e aí deixando a captação mais tranquilizada também, essa margem vai começar a crescer, e é isso aí que o mercado está querendo ver nesse momento. Ele já até destaca aqui, ó, estabilização da margem, apesar da continuidade do aumento da Selic. É isso que o mercado queria, ele viu essa estabilização aqui, ele já falou, é agora. Então o mercado é assim, tá? E aí não deu outra, né? As ações começam a subir, eu já vou mostrar. E entre a Banrisul 6 e a 3, a 6 aqui está mais descontada, né? Como vocês podem ver, acaba tendo então um dividendo melhor. Seria aí a minha escolha, mas é de se entender quem escolhe a 3 por conta exatamente, né, ter as ONs aí mesmo, as ações dos controladores. Mas a liquidez maior e os dividendos maiores estão aqui no momento pelo preço na 6, né? Em termos de cotação, é muito importante vocês entenderem que às vezes o mercado lê gatilhos, às vezes não. No caso do Banrisul é bem nítido que lê o gatilho. No caso do Banco ABC, por exemplo, que eu vinha falando muito tempo que estava barato, os lucros crescendo, não sei o que, não teve um gatilho, simplesmente ficou barato por muito tempo e de repente começa a disparar. No Banrisul teve o gatilho, né? Então olha só, ele vem aqui no zigue-zague, as margens sendo comprimidas, o banco joga lá para baixo as cotações e aí ele fica no zigue-zague, cai, e aí vem um sinal de melhora, um gatilho é disparado no mercado, feito de humanos, e as ações começam a disparar infinitamente, prevendo aí melhoras, repassagem de margem e tudo mais. Em algum universo paralelo aí do Doutor Estranho, com certeza a gente estaria vendo aqui, ó, um Banrisul ainda aqui, ó, caminhando aqui por esses patamares mais baixos, que mesmo com essa melhora, o mercado ficou ali, ó, meio que esperando alguma coisa para começar a subir, né? Porque o mercado é assim, a gente pode tentar se antecipar o gatilho e às vezes o gatilho não vem. Outro exemplo de um gatilho que não veio foi o da Sanepar. Eu previ lá no fim do ano passado, muitos acharam que eu estava falando loucura, mas eu falei que não teríamos crise hídrica. Provavelmente aí neste verão de 2022 aconteceu isso e foi um gatilho que não disparou a ação, mas poderia ter disparado. Em algum universo paralelo, a ação disparou e ela está lá em alta pra caramba. Então assim, eu tento fazer as leituras, por mais que o gatilho não aconteça, pelo menos quando um gatilho positivo é disparado, a gente sabe que a ação não vai mais cair, né? É impossível em nenhum universo aí o Banrisul estaria caindo. Mas em algum universo sim ele estaria lateralizando ou subindo um pouquinho. É assim que eu vejo o mercado, né? Assim, não é uma regra de ninguém, eu que estou falando da forma como eu vejo, tá? Então, no Banrisul 6 a gente tiver essa alta significativa, mas ainda assim um pouquinho abaixo dos seus topos, né, recentes aqui, né? Então, se for pegar lá antes da pandemia, ainda tá barato aí com 29% de queda. Banrisul 3 também, né? Então a gente vê que o Santander falta pagar dividendos em outubro e em dezembro, e o Banrisul também falta pagar dividendos em outubro e em dezembro. Então a gente vai ver o quanto que eles já pagaram e quantos faltariam pagar teoricamente nesse ano, né? Independente aí se vai ser tudo em outubro, se vai dividir em 2 aí, faltam 2 pagamentos para cada um. Então, vendo essa planilha que eu deixo disponível para os membros, tá? Eu atualizei ela aqui, nós temos os bancos, também temos seguradoras elétricas e tudo mais aí, tá? Nós temos aqui então um dividendo previsto por mim de 8,85 para o Banrisul e para o Santander de 7,57. Então dá uma margem de 26,2 para o Santander e 39,2 para o Banrisul, segundo o meu preço aqui, tá? Em termos de corretoras, aqui ela está dando um desconto de 19,2 aqui para o Santander, eu ainda não peguei lá o do Banrisul, tá? A gente vê que em termos de preço teto ainda seguem com mais baratas o Banco do Brasil, seguido do Bradesco, tá? Eu ainda mantenho um otimismo com o Bradesco no dividendo, tá? Lembrando que isso aqui é para quem manteve as ações e ganhou aqueles 10% de bonificação, né? Ou seja, 10% a mais aqui de dividendo, né? Então, quem não tem vai ficar com 10% a menos aqui do meu previsto, tá? Então, dados os dividendos previstos por mim no início do ano para o Santander, ele já pagou 1,78, faltariam pagar então 57 centavos, dando então 2,56 de yield para o SAMB11. Já o Banrisul pagou 85 centavos, então faltariam pagar
13 centavos aí, dando 0,54 aí neste ano ainda de dividendos. Então, depois do terceiro trimestre, talvez a gente possa revisar o Banco Banrisul para cima em termos de dividendos, né? E deixe nos comentários para eu saber, você tem ou está de olho no Banco Banrisul ou no Santander? Um abraço, até o próximo. Valeu!